Bom dia, bom estar aqui com vocês e ter um bate-papo aí nesse assunto que é novo, causa curiosidade, interesse e muitas perguntas existem e respostas são necessárias, são requeridas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre educação domiciliar. Afinal, o que é isso? Se ouve falar, se está crescendo, como funciona isso na prática? Quem executa a educação domiciliar? As crianças aprendem, não aprendem? Pode, não pode? Até quando isso vai? Como fica um histórico escolar? Como fica uma faculdade? São muitas questões. Então a gente quero tratar hoje com vocês de assuntos mais básicos e ao mesmo tempo de uma visão geral de educação domiciliar. Tá bom? Então, o que é educação domiciliar? O nome em português é feliz, ele é bem autoexplicativo e ele quer dizer o seguinte: educação domiciliar no lar. Agora, educação no sentido de a educação acadêmica, tá? Instrução nas áreas do conhecimento desenvolvidas ao longo da história humana. Estamos falando em geografia, história, matemática, línguas, por aí vai. Não no senso apenas de a gente, né, já educa no lar, já educa boas maneiras, bons valores, né, moral, costumes, mas aí já estamos falando de uma educação acadêmica. E a gente faz essa educação acadêmica no lar, visando o quê? Visando uma boa formação acadêmica e intelectual da criança e sempre com vistas na faculdade, com vistas no terceiro grau. Então a educação domiciliar, ela se propõe, pelo menos é o que se faz hoje, ela se propõe a fazer o ensino fundamental, o ensino médio, as portas do vestibular. Então ela prepara a criança para entrar numa faculdade, para aplicar numa faculdade no exterior ou para prestar um vestibular, um Enem e ingressar numa faculdade nacional e a partir daí caminhar no nível acadêmico coletivo, de faculdade, de universidade, quem sabe mestrado, doutorado, ou ficar nesse nível acadêmico ou ir para o mercado profissional e por aí vai. Então a educação domiciliar ela tem esse horizonte. Aí você se pergunta, bom, mas como é que eu faço isso? Como é que eu chego lá? Como é que eu pego uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e levo ela até 15, 16, 17 e ela está cheia de conhecimento e preparada igual ou melhor ou parecida com um aluno de rede pública ou rede particular de ensino no Brasil. Bom, para isso, na prática, pai, mãe, ou pai e mãe, ou responsável acadêmico, responsável pela criança, assume a função acadêmica, a responsabilidade acadêmica da criança. Hoje, a Constituição diz que é dever da família e do Estado a educação das crianças. Isso é uma legislação, isso é um dever. Agora, quem executa, por exemplo, a pessoa pode optar que isso seja executado no setor público, ou seja, quem executa é o Estado. São as escolas municipais, as escolas estaduais, as próprias universidades federais, estaduais, enfim. Então, quem executa a educação é um agente público, é o Estado. Agora a gente tem também as escolas particulares. Quem executa é dever do Estado, dever das famílias que as crianças sejam educadas. Agora quem executa a execução são profissionais, uma organização particular, um negócio feito debaixo de regras, de princípios governamentais,
mas quem executa é um particular. Então, o que a educação domiciliar se propõe? Ela é um terceiro modo. Ela não, a gente já está falando isso, ela não se propõe a não educar ou deseducar, mas ela se propõe a educar num terceiro ambiente, que é o domiciliar. Então, essa educação não acontece numa escola estadual, pública, nem numa escola particular, ela acontece no domicílio, mas ela acontece. Então, não há abandono intelectual, não há negligência ou falta de oportunidade para as crianças, porque ela acontece no lar. Está se esperando um debate, uma regulamentação, como que vai ser as regras para isso. A gente entende que a proibição da educação domiciliar seria negar direitos básicos dos seres humanos, de liberdade de escolha, de liberdade de expressão. A gente concorda que a não educação seria algo prejudicial às crianças. Então não é abandono intelectual, mas é uma forma de educar, né? Existem na rede pública e privada boas opções de educação. Muitas vezes na rede privada não se tem boas opções, mas são muito caras, não acessíveis economicamente à maioria da população. E na rede pública também, quando tem uma escola melhor ou boa na rede pública, elas são muito concorridas e não se tem vaga. Então, na prática, pais e mães vivem dificuldade na opção de educação. Então, a gente acha que, especialmente e inclusive num contexto desse, não só pelo contexto, mas é interessante as famílias poderem optar e fazer a educação no terceiro nível. Ou seja, em casa, escolhendo currículos e podendo dar uma educação